Ela olhou nos meus olhos e disse que o ex precisava mais dela do que eu. Que ele estava sozinho, arrasado e passando pelo inferno do divórcio. Não discuti. Em silêncio, ajudei-a a fazer as malas. O que ela não sabia era que eu tinha hackeado o telemóvel dela uma semana antes. Eu sabia que o seu pobre ex não estava a se divorciar. Ele tinha acabado de voltar de férias na Madeira com a sua esposa grávida, pagas com o dinheiro que a minha esposa roubou da nossa conta conjunta. O jogo começou, e ela nem sabia as regras. A frase final dela ecoou no silêncio do nosso apartamento com a brutalidade de um veredito judicial. O ex-namorado precisava dela mais do que eu. Foi essa a justificação que a Sofia usou para destruir 10 anos de casamento enquanto fechava o fecho da sua mala de viagem de marca. Eu não tentei argumentar, não levantei a voz, acima de tudo, não lhe pedi para ficar. Ela interpretou o meu silêncio como choque ou talvez como uma resignação de um homem derrotado, mas estava redondamente enganada. O que ela via como passividade era, na verdade, a calma gelada de quem já sabia o final do filme muito antes dos créditos rolarem. O meu nome é Tiago, sou especialista em cibersegurança numa das maiores empresas de Lisboa, e a minha vida profissional consiste em detectar vulnerabilidades invisíveis antes que elas causem danos irreparáveis. A ironia cruel do destino foi ter permitido que a maior falha de segurança dormisse na minha cama durante uma década sem que eu ativasse as minhas defesas. Tudo começou numa terça-feira banal, não com um perfume estranho ou um batom na camisa, mas com uma notificação bancária no meu telemóvel. Uma transferência de 5.000 euros tinha sido autorizada da nossa conta poupança conjunta, aquele fundo sagrado que destinávamos à renovação da casa dos meus pais no Alentejo. Quando questionei a Sofia sobre o movimento, a resposta dela foi rápida e carregada de uma urgência teatral. Alegou que uma amiga de infância estava gravemente doente e precisava de uma cirurgia de emergência no privado. A mentira foi entregue com tanta convicção, com lágrimas nos olhos e mãos trêmulas, que o marido em mim quis acreditar e proteger a sua bondade. Contudo, o analista em mim viu uma anomalia no padrão. A Sofia nunca tinha mencionado essa amiga em anos, e a quantia era exata demais, redonda demais. Naquela noite, esperei pacientemente que a respiração dela se tornasse pesada e rítmica. Levantei-me sem fazer ruído, levei o telemóvel dela para o escritório e liguei-o ao meu portátil. Não precisei de adivinhar a palavra passe, a previsibilidade humana é sempre o elo mais fraco da segurança. Em menos de 10 minutos, clonei o conteúdo da sua nuvem e o que encontrei fez o meu sangue gelar nas veias. Não havia amiga doente, nem hospital, nem emergência médica. Havia apenas o André. O primeiro amor da faculdade, o homem que ela jurava ser apenas uma memória distante e irrelevante. As mensagens contavam uma história de manipulação emocional grotesca, onde ele se pintava como uma vítima de um divórcio litigioso, dormindo no carro e passando fome, enquanto a minha esposa, movida por uma nostalgia tóxica, se oferecia como a sua salvadora financeira. Mas eu não parei nas mensagens. A minha curiosidade profissional exigia uma verificação completa dos factos. Enquanto a Sofia sonhava com o seu romance proibido, eu executei uma verificação de antecedentes e rastreamento digital sobre o tal André. O relatório que compilei naquela madrugada destruiu qualquer resto de compaixão que eu pudesse ter. O André não estava divorciado, nem sequer separado. As fotos geolocalizadas nas redes sociais da sua esposa mostravam uma realidade bem diferente, um fim de semana de luxo num resort no Algarve, pago, muito provavelmente, com o dinheiro que a Sofia tinha roubado da nossa conta. Ele vivia numa moradia confortável em Cascais, tinha 2 filhos e a esposa estava visivelmente grávida do terceiro. Ele não precisava de salvação, ele precisava de financiamento para os seus vícios, e a minha mulher era apenas o multibanco mais acessível e ingênuo que ele tinha encontrado. Passei os dias seguintes num estado de dormência calculada. Enquanto a Sofia continuava a inventar desculpas para as suas saídas misteriosas e a desviar mais fundos. Eu movia as minhas peças no tabuleiro. Transferi discretamente todos os meus ativos pessoais para contas blindadas, cancelei os cartões de crédito associados e preparei a documentação legal. Quando ela finalmente ganhou coragem para me deixar, alegando que o André estava sozinho e desesperado, eu já tinha construído uma fortaleza à minha volta. Observei-a recolher as suas roupas com uma arrogância que me deu vontade de rir.
Ela acreditava piamente que estava a sair de uma vida aborrecida para viver uma grande paixão, sem fazer ideia de que estava a caminhar diretamente para uma armadilha. Ela não sabia que o homem que a esperava não era um príncipe falido, mas um burlão casado que a descartaria no momento em que os cartões deixassem de funcionar. Eu fechei a porta atrás dela, sentindo não a dor da perda, mas o alívio frio de quem acabou de neutralizar uma ameaça. A guerra tinha começado, e a Sofia tinha acabado de desertar para o lado perdedor sem sequer levar munições. Parte 2. O rasto da ilusão. O silêncio que se instalou no apartamento após a saída da Sofia não foi de solidão, mas de uma clareza técnica absoluta. Para mim, aquele espaço vazio não representava um lar desfeito, mas sim um servidor que tinha sido finalmente purgado de um mal-estar persistente. Não me dei ao luxo de sentir pena de mim mesmo nem por um segundo, em vez disso, voltei para o meu escritório improvisado e abri o portátil. A minha esposa, ou melhor, a mulher que em breve seria minha ex-esposa, acreditava que tinha saído pela porta da frente com a sua liberdade e dignidade intactas. O que ela não sabia era que eu tinha deixado uma pequena porta dos fundos aberta no nosso sistema financeiro, uma vulnerabilidade calculada que eu monitorizava agora em tempo real, como um administrador de rede a observar um intruso a cair numa armadilha. Ao contrário do que lhe tinha dado a entender, eu não tinha bloqueado imediatamente o cartão de crédito Platinum que ela levava na carteira. Tinha apenas transferido todo o nosso capital líquido para contas offshore e fundos fiduciários inacessíveis, mas deixei a linha de crédito ativa. Era uma decisão estratégica, cruel talvez, mas necessária. Eu precisava de ver até onde a cegueira dela a levaria. Eu queria que ela se sentisse segura, financiada e poderosa, para que a queda fosse ainda mais vertiginosa. E, tal como eu previra, o rastro digital que ela começou a deixar na primeira noite contava a história patética de uma mulher a tentar comprar uma fantasia que não existia. A primeira notificação chegou por volta das 9 da noite. Um jantar no marisqueira de luxo na zona das docas. 180 euros. Ela pagou. O pobre André, que supostamente passava fome e dormia no carro, tinha subitamente recuperado o apetite por lagosta e vinho verde, desde que fosse a Sofia passar o cartão. Continuei a observar o ponto de GPS do telemóvel dela a mover-se pelo mapa de Lisboa. Se o André estivesse realmente a divorciar-se e a viver sozinho, tê-la-ia levado para o seu suposto apartamento de solteiro. Mas o ponto parou num hotel de 4 estrelas na Avenida da Liberdade. Mais 300 euros debitados no cartão. A realidade era óbvia e dolorosa. O André não podia levá-la para casa porque a casa dele estava ocupada pela esposa real e pelos filhos. A Sofia, na sua mente delirante, provavelmente interpretou a estadia no hotel como um gesto romântico, uma escapadela de amantes, sem perceber que estava apenas a ser mantida à distância, numa sala de espera dourada, enquanto ele voltava para a sua vida doméstica em Cascais. Nos dias seguintes, a minha rotina tornou-se uma vigília digital. Eu ia trabalhar, cumpria as minhas obrigações com a frieza habitual, e à noite assistia ao espetáculo financeiro da autodestruição da Sofia. Ela estava a queimar o limite do cartão a uma velocidade alucinante. Fatos novos de marca para homem, relógios, almoços executivos. Ela estava, literalmente, a vestir e alimentar o seu próprio carrasco. O mais irônico era ver como ela tentava replicar comigo a vida que tínhamos, mas com outro ator no papel principal. Os mesmos restaurantes, os mesmos vinhos, os mesmos gostos que eu lhe tinha ensinado a apreciar, agora oferecidos a um oportunista que se ria nas costas dela. Cada transação era mais uma prova para o meu advogado, mais um prego no caixão do nosso casamento. A meio da semana, reuni-me com o Nuno, o meu advogado, num café discreto no Chiado. Entreguei-lhe uma pasta grossa com tudo o que tinha recolhido, as conversas do WhatsApp, as fotos do detetive que mostravam o André com a família feliz, e agora, os extratos bancários que provavam que a Sofia estava a dilapidar o patrimônio conjugal para sustentar um caso extraconjugal. O Nuno olhou para os documentos com uma mistura de admiração profissional e choque pessoal. Ele disse-me que, com aquelas provas, não só conseguiríamos o divórcio por culpa exclusiva dela, como poderíamos alegar dissipação de bens. Eu estava a construir um caso blindado, onde ela sairia sem casa, sem pensão e com uma dívida colossal que ela própria estava a criar naquele exato momento. Mas o momento da verdade aproximava-se.
O limite do cartão de crédito estava prestes a ser atingido. Eu via os números a subir perigosamente perto do teto máximo de 10.000 euros. A Sofia vivia na ilusão de que aquele poço não tinha fundo, que eu, o marido estável e chato, continuaria a pagar as contas silenciosamente, na esperança de que ela voltasse. Ela contava com a minha suposta fraqueza. No quinto dia após a sua partida, recebi um alerta de tentativa de transação que me fez parar. Era uma agência imobiliária de luxo. Ela estava a tentar dar uma entrada para o aluguer de um apartamento na linha de Cascais, provavelmente para instalar o seu ninho de amor com o André. O valor era alto, o suficiente para estourar o limite restante e entrar em incumprimento. O meu dedo pairou sobre a tecla Enter no portal do banco. Eu podia ter deixado a transação passar, deixando-a endividar-se ainda mais, mas decidi que o jogo tinha durado tempo suficiente. Aquele apartamento seria o palco onde ela planeava consumar a traição final, e eu não ia financiar o teto sob o qual eles se ririam de mim. Com um clique seco e satisfatório, alterei o estatuto do cartão para roubado perdido. A transação foi recusada instantaneamente. Imaginei a cena, a vergonha dela na imobiliária, o sorriso amarelo para o agente, a tentativa desesperada de ligar para o banco, e depois, inevitavelmente, para mim. O telemóvel vibrou segundos depois com o nome dela no ecrã. Deixei-o tocar até cair no voicemail. O cordão umbilical financeiro tinha sido cortado. A partir daquele momento, a Sofia estava por conta própria, sem rede de segurança, prestes a descobrir que o amor do André tinha um preço que ela já não podia pagar. A fase de recolha de dados tinha terminado, a fase de execução estava prestes a começar. O silêncio que se seguirá ao bloqueio dos cartões foi quebrado não por um pedido de desculpas, mas por uma tempestade digital de desespero. O meu telemóvel, que eu mantinha virado para baixo na mesa de centro, vibrava incessantemente, iluminando a sala escura com notificações de chamadas perdidas, mensagens de voz histéricas e alertas de aplicações de mensagens. A Sofia estava a entrar em pânico. Do outro lado da cidade, no escritório frio de uma imobiliária de luxo, a realidade tinha finalmente perfurado a bolha da sua fantasia. Eu não atendi. Não ouvi os áudios onde ela certamente alternava entre insultos e súplicas, acusando-me de ser mesquinho enquanto tentava racionalizar o irracional. Eu tinha coisas mais importantes para fazer, nomeadamente, assistir ao ato final da sua tragédia pessoal, que seria transmitido em direto para o meu portátil graças à câmara oculta que o meu detetive tinha estrategicamente posicionado do outro lado da rua, em Cascais. O cenário no ecrã era de uma perfeição suburbana quase ofensiva. A moradia do André, situada num dos bairros mais exclusivos da linha, era imponente, com muros altos cobertos de eras bem cuidadas e um portão de ferro forjado que gritava privacidade e dinheiro. O sol da tarde batia na fachada branca, criando um contraste cruel com a figura que vi sair de um táxi alguns minutos depois. A Sofia parecia diminuta diante daquela fortaleza. O motorista do táxi gesticulou furiosamente quando ela saiu. Deduzi que o pagamento eletrônico tinha falhado e ela tinha sido obrigada a esvaziar a carteira das últimas notas de dinheiro vivo que possuía. Ali estava ela, na rua, rodeada pelas suas malas de marca, com o cabelo desgrenhado pelo vento e uma expressão que misturava esperança alucinada e terror absoluto. Eu observei, bebendo um copo de água, enquanto ela arrastava as malas até ao intercomunicador. Ela acreditava piamente que aquele era o momento da sua salvação. Na sua mente distorcida, o André abriria os portões, acolhê-la-ia nos seus braços e rir-se-iam juntos do marido estúpido e controlador que ela tinha deixado para trás. Ela tocou a campainha. Uma vez. Duas vezes. A tensão nos seus ombros era visível até através da resolução granulada do vídeo. A porta principal abriu-se, mas não foi o André quem apareceu. Foi uma mulher. A esposa. Ela carregava um bebê de colo num braço e segurava a mão de uma menina pequena com a outra. A imagem era a própria definição de domesticidade, um quadro vivo que a Sofia estava prestes a tentar rasgar. Vi o momento exato em que a confusão se instalou no rosto da minha ex-mulher. Ela gesticulava, apontando para o interior da casa, provavelmente exigindo ver o namorado que lhe tinha prometido o mundo. A esposa do André, por sua vez,
Parecia perplexa, abanando a cabeça e mantendo uma postura defensiva, protegendo as crianças daquela estranha desequilibrada que aparecerá à sua porta com bagagem. A discussão silenciosa, para mim, que assistia sem som, era um balé de mal-entendidos. A Sofia tentava impor a sua narrativa, insistindo que ali vivia um homem divorciado e solitário, enquanto a mulher à porta representava a prova irrefutável da mentira. E então, o André apareceu. Ele surgiu atrás da esposa, vestido com roupas casuais de quem estava a gozar uma tarde tranquila em família. A reação dele ao ver a Sofia não foi de amor, nem sequer de preocupação. Foi de pânico, seguido instantaneamente por uma raiva fria e defensiva. Viu afastar a esposa gentilmente para trás e assumir a frente da batalha. A Sofia tentou avançar, talvez para o abraçar, talvez para o confrontar, mas ele ergueu a mão num gesto autoritário de barreira. Pela linguagem corporal dele, a mensagem era clara e brutal. Ele não estava a defender o amor deles, ele estava a limpar uma sujidade que tinha aparecido na sua entrada imaculada. Pude imaginar as palavras cruéis que ele lhe lançava, desconstruindo meses de promessas vazias em segundos. Ele apontava para ela e depois para a rua, negando qualquer intimidade, reduzindo a Sofia à categoria de uma perseguidora obcecada ou de uma antiga colega com problemas mentais. Ele devia estar a dizer à esposa que a Sofia era maluca, que ele mal a conhecia, que ela tinha inventado tudo. A traição era absoluta. O homem que supostamente precisava dela mais do que eu, o homem que ela tinha financiado com o nosso dinheiro, estava agora a olhar para ela com nojo, tratando-a como um inconveniente que precisava de ser removido antes que os vizinhos começassem a falar. A humilhação atingiu o clímax quando a esposa do André, recuperando do choque inicial e acreditando na versão do marido, começou a gritar com a Sofia também, defendendo seu território. O casal uniu-se contra a intrusa. O André, num gesto final de desprezo, pegou numa das malas da Sofia que estava mais perto do portão e pontapeou-a para fora da propriedade, fechando o portão automático logo de seguida. A barreira de metal deslizou lentamente, selando o paraíso e deixando a Sofia no inferno. Ela ficou ali, parada no passeio de calçada portuguesa, a olhar para o portão fechado. As malas estavam tombadas ao seu lado como cadáveres da sua vida anterior. Ela não se mexeu durante longos minutos. O mundo dela não tinha apenas desabado, tinha sido vaporizado. Não havia apartamento, não havia namorado rico, não havia amor verdadeiro. Havia apenas uma rua vazia em Cascais, cartões bloqueados no bolso e a certeza esmagadora de que ela tinha trocado um rei por um bobo da corte que nem sequer a deixava entrar no castelo. Fechei o portátil com uma calma satisfatória. A justiça poética tinha sido servida fria, e o sabor era melhor do que qualquer vitória que eu pudesse ter obtido num tribunal. A Sofia estava sozinha, e pela primeira vez na vida, não havia ninguém para pagar a conta dos seus erros. As semanas que se seguiram ao incidente no portão de Cascais não foram apenas um período de desgosto amoroso para a Sofia, foram uma lição brutal sobre a física da destruição pessoal. Eu observei, à distância e com a frieza de um médico legista, como a gravidade das suas escolhas começou a puxar todas as outras estruturas da sua vida para baixo, uma por uma. A primeira peça do dominó a cair foi a carreira que ela tanto valorizava, aquela identidade corporativa polida que ela usava como uma armadura contra o mundo. A Sofia sempre acreditou que o seu trabalho na agência de marketing era o seu reino intocável, um santuário onde a sua competência a protegia de qualquer turbulência pessoal. Ela estava redondamente enganada. O que a Sofia desconhecia, ou talvez tivesse escolhido ignorar na sua cegueira passional, era a profundidade das ligações profissionais do André. Ele não era apenas um ex-namorado oportunista, a empresa dele era um dos principais clientes da agência onde a Sofia trabalhava. Quando enviei aquele presente anônimo para a esposa do André, o dossiê com as provas da traição e dos gastos exorbitantes, desencadeei uma reação em cadeia nos bastidores. A esposa do André, ferida e humilhada, não se limitou a confrontar o marido em casa. Sendo ela a verdadeira detentora do capital familiar e uma mulher de influência nos círculos empresariais de Lisboa, exigiu uma limpeza total. Ela ameaçou cortar todos os contratos com a agência da Sofia e processá-los por conduta imprópria e conflito de interesse se a amante continuasse na folha de pagamentos. O resultado foi rápido e cirúrgico. Numa segunda-feira cinzenta, a Sofia foi chamada aos recursos humanos.
Não houve negociação, nem pacotes de saída generosos. O André, num ato final de cobardia suprema para salvar o seu próprio casamento e o acesso à fortuna da esposa, corroborou a narrativa de que a Sofia o tinha assediado, invertendo os papéis de predador e vítima. Ela foi despedida com justa causa, sob a nuvem negra de um escândalo corporativo que manchou o seu nome em todo o mercado. As portas de outras agências fecharam-se antes mesmo de ela bater. Lisboa é uma cidade pequena para quem carrega o estigma de misturar incompetência financeira com escândalos de alcova envolvendo clientes VIP. De repente, a mulher que ambicionava ser diretora executiva via-se desempregada, com um nome sujo na praça e uma dívida no cartão de crédito que crescia exponencialmente com os juros de mora. Enquanto o mundo dela encolhia até se tornar um quarto alugado na periferia, a única coisa que ela conseguia pagar depois de vender as suas joias e malas de marca, o meu mundo expandia-se. Livrar-me da Sofia foi como desinstalar um programa pesado que consumia toda a memória do sistema. De repente, eu tinha processamento e energia de sobra. Fui promovido a diretor de segurança de informação na minha empresa, um cargo que exigia viagens e responsabilidades que eu abracei com vigor. Comprei um apartamento novo no Parque das Nações, moderno, minimalista e, o mais importante, livre de qualquer memória da minha vida anterior. Foi durante esta fase de renascimento que conheci a Inês. Ela não era nada parecida com a Sofia. Arquiteta paisagista, a Inês tinha uma serenidade natural, uma conexão com a terra e com a realidade que me fascinava. Ela não precisava de luxo para se sentir validada, nem de drama para se sentir viva. O nosso relacionamento cresceu organicamente, sem jogos, sem manipulações, construído sobre a base sólida do respeito mútuo e da transparência. Com ela, aprendi que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de confiança. O encontro inevitável com o passado aconteceu 6 meses depois do divórcio ter sido finalizado. Eu e a Inês estávamos num evento de beneficência nos jardins do Cassino Estoril, uma noite amena de verão, com música jazz suave e o som do mar ao fundo. Eu sentia-me leve, segurando uma taça de vinho e rindo de algo que a Inês tinha sussurrado. Quando senti um peso no olhar de alguém. O instinto de alerta, sempre presente na minha profissão, fez-me varrer o perímetro. E foi então que a vi. A Sofia estava parada perto da entrada de serviço, longe da passadeira vermelha e dos convidados principais. A transformação era chocante. A mulher que outrora desfilava com a arrogância de uma rainha estava agora reduzida a uma sombra. Usava um vestido que eu reconheci de coleções antigas, visivelmente largo no seu corpo agora demasiado magro. O cabelo, antes tratado nos melhores salões, estava apanhado num rabo de cavalo descuidado, e as olheiras profundas sob os olhos contavam histórias de noites mal dormidas e ansiedade crônica. Ela não estava ali como convidada, percebi pelo crachá discreto que ela estava a trabalhar como hospedeira temporária do evento, servindo bebidas e indicando o caminho para as casas de banho às mesmas pessoas com quem costumava socializar. Os nossos olhares cruzaram-se por um instante que pareceu durar uma eternidade. Vi no rosto dela um caleidoscópio de emoções, choque, vergonha e, finalmente, uma súplica desesperada. Ela deu um passo na minha direção, um movimento instintivo de quem procura um porto seguro no meio da tempestade. Vi os lábios dela formarem o meu nome, silenciosamente, ignorando o protocolo e a sua função ali. Ela queria aproximar-se, queria talvez pedir perdão, ou dinheiro, ou apenas um pouco daquela estabilidade que ela tinha desprezado com tanto desdém. Ela queria que eu a salvasse novamente, como tinha feito tantas vezes no passado com as suas amigas doentes e crises fabricadas. Mas então, o olhar dela desviou-se para o meu braço, onde a mão da Inês repousava suavemente. A Sofia viu a Inês, elegante, tranquila, sorridente, e a realidade bateu-lhe com a força de um comboio. Ela percebeu, naquele segundo, que o lugar ao meu lado já não estava vago. Percebeu que eu não estava apenas a sobreviver sem ela, eu estava a prosperar. A comparação era cruel, eu era a imagem do sucesso e da felicidade, enquanto ela era o retrato vivo das consequências das suas próprias traições. Eu não senti ódio. Não senti vontade de ir até lá e humilhá-la, nem de lhe atirar a cara o facto de o André a ter usado e deitado fora. O que senti foi algo muito pior para alguém com o ego da Sofia, senti uma indiferença absoluta.
Ela tornou-se, aos meus olhos, apenas mais uma pessoa na multidão, um ruído de fundo irrelevante para minha nova melodia. Virei as costas, protegendo a Inês de uma cena desagradável, e continuei a caminhar em direção ao terraço, deixando a Sofia para trás, parada na sombra, a segurar uma bandeja de canapés que tremia nas suas mãos instáveis. Aquele foi o momento em que ela entendeu que a porta não estava apenas fechada, a fechadura tinha sido trocada e a casa já não existia. A noite no Cassino Estoril estava a chegar ao fim, mas para Sofia, o pesadelo estava apenas a começar. Eu sabia, com a certeza dos dados estatísticos, que ela não deixaria aquela oportunidade escapar. O desespero tem um cheiro inconfundível, uma mistura ácida de urgência e imprudência, e eu senti-o emanar dela enquanto aguardávamos o nosso carro na entrada principal. A Inês, com a sua intuição aguçada, percebeu a tensão no ar e apertou ligeiramente a minha mão, um gesto silencioso de apoio que valia mais do que 1000 discursos. Eu não precisei de olhar para trás para saber que a Sofia se aproximava, o som arrastado dos seus sapatos baratos no pavimento de calçada e o murmúrio constrangido das pessoas à nossa volta anunciavam a sua chegada. Ela interceptou-nos antes que o motorista pudesse abrir a porta do carro. Ali, sob as luzes douradas impiedosas da entrada, a decadência da mulher que fora minha esposa ficou exposta para a elite de Lisboa ver. Ela tentou compor uma postura digna, endireitando as costas e forçando um sorriso que tremia nos cantos, mas os olhos traíam-na. Eram poços de pânico. Eu via a intenção nos seus gestos, ela queria falar, queria explicar, queria lançar sobre mim a culpa da sua desgraça ou talvez apelar à memória de uma década partilhada para conseguir algum tipo de resgate financeiro ou emocional. Ela estendeu a mão na minha direção. Um movimento trêmulo que procurava tocar no meu braço, uma tentativa física de quebrar a barreira invisível que agora nos separava. A minha reação foi instintiva e definitiva. Não recuei com medo, nem avancei com raiva. Simplesmente desviei o corpo, num movimento fluido e calculado, deixando a mão dela suspensa no ar, a agarrar o vazio. Foi um gesto subtil, mas devastador na sua clareza. Naquele momento, sem proferir uma única palavra, eu disse-lhe tudo o que havia para dizer. Eu disse-lhe que o acesso estava negado. Eu disse-lhe que a conta estava encerrada. Eu disse-lhe que o homem que ela conhecia, aquele que perdoava e financiava os seus caprichos, tinha sido apagado do sistema. O silêncio que se instalou entre nós foi pesado, preenchido apenas pelo som do vento e pelos olhares curiosos dos convidados que saíam do evento. A humilhação pública não veio de gritos ou escândalos, mas da minha total e absoluta indiferença. Ela ficou paralisada, com a mão ainda estendida, a perceber finalmente a magnitude do seu erro de cálculo. Ela olhou para Inês, que a observava com uma expressão não de triunfo, mas de uma pena distante, como quem olha para um animal ferido na estrada. Depois olhou para mim, à procura de algum vestígio de ódio, pois o ódio ainda é um sentimento, ainda é uma ligação. Mas não encontrou nada. Eu olhava para ela como quem olha para uma desconhecida, ou pior, como quem olha para um erro de código antigo que já foi corrigido e arquivado. A mensagem foi recebida. Os ombros dela caíram, derrotados. Ela recuou lentamente, fundindo-se novamente nas sombras dos empregados de serviço, tornando-se mais uma vez invisível, uma peça descartável na engrenagem de um mundo ao qual ela já não pertencia. Entramos no carro e, enquanto nos afastávamos pela marginal, a imagem da Sofia desaparecer no espelho retrovisor trouxe-me uma sensação de encerramento total. Não houve euforia, apenas a paz profunda de quem arrumou a casa. Nos meses que se seguiram, a justiça natural encarregou-se de terminar o trabalho que eu tinha começado. Soube, através de conhecidos comuns que ainda mantinham contato mórbido com a situação, que a queda da Sofia não teve amortecedores. Sem referências profissionais, sem crédito bancário e marcada pelo escândalo com o André, ela foi forçada a regressar à terra natal dos pais, numa aldeia remota no interior do país. Aquela mulher cosmopolita, que desprezava a vida simples e ambicionava o luxo da capital, viu-se obrigada a trabalhar na pequena loja de conveniência da família, a viver no quarto da sua adolescência aos 38 anos, a servir clientes que conheciam o seu fracasso. O André, por sua vez, continuou a sua vida de aparências em Cascais, mas preso numa trela curta. A esposa, agora detentora de todo o poder na relação,
transformou num troféu decorativo e mudo, controlando cada cêntimo e cada movimento dele. Ele manteve o conforto, mas perdeu a masculinidade e a liberdade, vivendo numa gaiola dourada onde a sua infidelidade lhe custou a autonomia para sempre. Ambos, à sua maneira, estavam a pagar a fatura das suas escolhas. Quanto a mim, a vida encarregou-se de me recompensar não por vingança, mas por resiliência. Um ano depois daquele encontro no cassino, a Inês e eu casamos numa cerimônia íntima numa quinta no Douro, rodeados apenas por pessoas que valorizavam a lealdade acima da conveniência. Pouco tempo depois, fomos abençoados com o nascimento do nosso filho, o Miguel. Segurar o meu filho nos braços pela primeira vez redefiniu todas as minhas prioridades e apagou os últimos vestígios de amargura que pudessem restar. Compreendi que a traição da Sofia não tinha sido uma perda, mas sim um livramento necessário. Se ela não tivesse partido, se ela não tivesse revelado a sua verdadeira natureza, eu nunca teria encontrado o caminho para esta felicidade genuína e sólida. Hoje, sentado na varanda da nossa nova casa, a ver o sol pôr-se sobre o rio, penso na frase que desencadeou tudo: o meu ex precisa de mim mais do que tu. A ironia final é que ela tinha razão, mas pelos motivos errados. O André precisava dela para usar, para alimentar o seu ego frágil e a sua carteira vazia. Eu, por outro lado, nunca precisei dela para sobreviver, eu queria-a para partilhar uma vida. E essa é a diferença fundamental que ela nunca compreendeu. Quem ama não precisa do outro como de um oxigênio desesperado ou de uma muleta financeira. Quem ama escolhe o outro todos os dias, em liberdade. Ela escolheu ser necessária para um parasita e acabou descartada. Eu escolhi ser leal a mim mesmo e acabei recompensado com um amor verdadeiro. A vingança, aprendi eu, não é um prato que se serve frio. A verdadeira vingança é ser feliz, é prosperar, é construir uma vida tão luminosa e completa que as sombras do passado deixam de ter relevância. A Sofia é agora apenas uma nota de rodapé na minha biografia, um bug no sistema que me ensinou a valorizar a segurança da minha firewall emocional. O sistema foi reiniciado, a atualização foi concluída com sucesso, e o futuro nunca pareceu tão brilhante. A justiça não precisou das minhas mãos para ser feita, ela foi a consequência inevitável das ações de cada um. E no silêncio da minha casa cheia de amor, isso é tudo que importa.